Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez eu venho aqui com mais um conteúdo apresentar para vocês, tá bom? Uma seguidora do nosso canal aí teve uma curiosidade e hoje ela veio esclarecer algumas coisas aqui com nós. Queridos, nossa amiga veio esclarecer algumas dúvidas aqui. Vamos ver qual é a dúvida dela aqui hoje. Oi gente, eu me chamo Ana Vitória. Antes de mais nada, eu peço a vocês que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal do nosso amigo Marcos para ajudar e ativem também os sininhos de notificações, né? Para todos os vídeos que vierem, vocês terem ciência. Bora lá, Marcos, tudo bom? Tudo beleza. Bom, é muito constante de todas as pessoas que não têm um convívio com alguém com deficiência visual, ou seja, ela qual for também a deficiência, Sim, sim. terem muitas dúvidas, não é isso? De fato. Sobre como aconteceu, como você lida e tudo mais. E aí eu separei aqui algumas perguntinhas para que você possa responder a gente e tirar a nossa dúvida, né? Sobre Legal. isso. Então, bora lá. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, eu queria saber de você. Sim. Como era a sua vida antes de ter essa deficiência visual? Porque você não nasceu com ela, não é isso? Exato. Não. Eu não tinha deficiência visual, Você não era adquiriu cego. ao longo do Foi, tempo. adquiri, foi. Isso. E como era a sua vida? O que você fazia antes? Eu era torneiro mecânico, eu trabalhava normalmente, gostava muito de dirigir e tinha a vida assídua, né? Entre aspas, uma vida assídua no dia a dia de trabalho, de hobbies que eu gostava de fazer, pegava onda, surfava. Surfava? Sim. E aí não chegou um tempo que a deficiência chegou e me limitou a tudo isso, né? Eu era torneiro mecânico, trabalhei em algumas indústrias, mas aproximadamente uns 23 para 24 anos chegou essa limitação para mim e aí me tornou, entre aspas, incapaz para exercer a função. Entendo. Então são quantos anos já com essa deficiência? Rapaz, vamos contar aí? Produção, me ajuda. Contando. 23 para 20 anos. 20 anos. 20 anos com a deficiência visual, certo? 20 anos. E sobre o surf, eu não sabia disso. Você acha que mesmo com a deficiência visual você não consegue mais surfar? Não, há possibilidade sim. A partir de alguns treinos, a partir de algumas técnicas, teria que ser um professor específico. Tem alguns deficientes visual aí que já surfa. Eu tentei me encaixar aí, só que requer algumas dedicações, alguns professores, só que eu não deu pra mim. Entendo. Eu tomei outra vertente. Entendo. Certo. E me tira uma dúvida. Como foi essa parte da adaptação com a perda da visão ao longo do tempo? O que você teve que fazer para se adaptar com essa nova realidade sua? Vitória, vou lhe ser sincero que é o seguinte, não é muito fácil. Não é muito fácil. Hoje, para o estágio que nós estamos, para o estágio que eu já estou e de onde eu vim, não é fácil. Logo de início tive que ir para uma escola de reabilitação e chegando lá eu tomei aulas por alguns tempos para aprender a andar, ter orientação à mobilidade, aprender a andar com bengala, andar na rua, ter essa desenvoltura e reaprender tudo, né? Desde da escrita alfabética, até aprender a andar, lidar com o dia a dia dentro de casa, fazer as coisas dentro de casa, saber manusear um fogão, saber manusear uma faca, uma agulha de costura, para você costurar saber reconhecer uma camisa pelos botões, pela coloração, pelas estampas, etc. E como é essa questão de reconhecer pela coloração? A questão de reconhecer pela coloração, você quer vestir uma camisa branca, você vai ter que reconhecer por alguma costura que ela já tem, por algum botão que ela já tem, por algo que venha a ser tátil.
que você venha conhecer no tato. E para isso, alguém também tem que te auxiliar para dizer anteriormente que aquela blusa é branca. Que aquela blusa é branca. Para você reconhecer. Não, nós mesmos já tomamos essa referência. Nós mesmos já pegamos essa referência. Hoje mesmo eu tô com a camisa branca. Qual é a referência dela? A textura, o tecido da camisa aqui, ó. Eu reconheço que ela é branca porque por causa da textura da camisa. Certo. Uma das perguntas também iria ser sobre essa questão da reabilitação. Se você precisaria entrar para algum programa, né? E aí você falou a gente que sim. houve a necessidade. Sim, a maioria dos deficientes visuais, quando perde a visão por conta de um acidente, ou cirurgia, ou por conta até mesmo de alguma patologia, é necessário ele ir para uma escola de reabilitação. Lá tem professores aptos, capacitados para orientar e dar as devidas orientações, né? Certo. E lá você também conheceu pessoas com a mesma situação que você? Diversas. Tem vários deficientes visual por ter perdido a visão por diversos aspectos. Acidente de carro, bala perdida, por cirurgia, a ver por alguma patologia. Tem diversas situações lá. E como você se sentiu no meio dessas pessoas? Você se sentiu acolhido por saber que você não estava sozinho nessa jornada? Gostei. Também? Quando nós estamos isolados, se é que eu posso dizer assim, nós não tem essa dimensão desse mundo qual nós adentramos agora. Quando nós chegamos naquela escola e a gente contempla vários alunos recém se desenvolvendo, outros já com bastante desenvoltura, você vê que você não está só nesse mundo, que é um novo mundo que você vai ter que encarar, que é um novo mundo que você vai ter que enfrentar e ir para cima. Você vê lá que tem muitos que têm desenvoltura, porque ele teve desenvoltura a partir de uma reabilitação, e outros que estão tomando uma nova desenvoltura, e nós chegamos lá recém chegando, você consegue também contemplar, almejar aquilo ali. Entendo. Eu queria saber muito, eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber também, é como você passou a ser um deficiente visual, mas essa pergunta você responde pra gente no final do vídeo. Tá ok. Mas eu quero saber de você, como você lidou com a dor de saber que perdeu sua visão, que sua vida seria diferente daqui pra frente, e como você se sentiu, se você sentiu muita angústia, se você se achou desamparado também pela graça divina de Deus, porque quando acontece algo desse tipo na nossa vida, a gente muitas das vezes culpa Deus, né? No sentido, por que isso aconteceu comigo? Ou não era para acontecer dessa forma. Então me conte mais ou menos como foi a sua... Não. Eu nunca tive a visão, nunca olhei no sentido de dizer que Deus me colocou isso, que não. Se hoje eu estou assim, foi permissão de Deus. Mas que tenha sido a vontade dele, eu não vejo dessa forma. Foi permissão dele, por uma negligência minha, por uma falta de sabedoria minha, por uma subestimar um diagnóstico de um médico que ele me deu lá. Certo. Eu ignorei e hoje me sinto assim. Me senti um pouco angustiado, porque como eu disse anteriormente, eu gostava muito de dirigir, era o meu hobby primário. Eu gostava muito de estar na praia, contemplar aquela paisagem, contemplar aquela maravilha, a natureza. E, infelizmente, foi as coisas primárias que me foi limitado, me foi bitolado, e aí eu não posso mais, entre aspas, estar dirigindo, não posso mais estar numa praia contemplando a paisagem, a natureza, mas posso desfrutar de um automóvel de uma outra maneira, posso desfrutar da praia, do mar, da paisagem de uma outra maneira. Posso sim, podemos sim. Certo. E falando nessa questão de praia, carro, tudo isso era um hobby que você tinha, né? E assim, quais são os seus interesses, hobbies, como é que eu posso dizer? Você continua a desfrutar, mesmo sem a visão? Hoje
eu meio que tá secundário, né? Hoje o meu hobby é na verdade, meu oxigênio hoje para um hobby é romper as barreiras, né? Às vezes a sociedade diz para mim que eu não posso, que para mim não dá. Isso para mim é um hobby. Isso para mim é um hobby. Eu vou lá e mostro para ele que eu posso e que eu tenho condições e mostro que dá condições. Quem nos limita, quem nos impõe barreiras é só nós mesmos ou Deus. Mas meu hobby mesmo hoje é fazer o que eu faço, produzir o que eu produzo e nos momentos de lazer dar uma mergulhada no rio, dar umas braçadas no rio, nadar com minha filha, curtir minha família. É isso aí meu hobby hoje. Pronto. E com isso, né, a gente também fala também sobre os mitos e as ideias errôneas sobre as pessoas com deficiências. E quais são esses mitos e tudo mais que você gostaria de esclarecer? É justamente sobre essa ideia de não ser uma pessoa inválida, né? O que nós podemos desmistificar aqui é a situação da sociedade hoje dizer muito, sustentar muito a ideia que um deficiente ele é inválido. Não, ele não é. Na minha concepção, ele não é inválido. Inválido por quê? Qual é o deficiente que se encontra inválido hoje? Por que ele é inválido? Eu não aceito essa nomenclatura sobre a minha vida, não abraço isso e repudio. E vou para cima mesmo quem disser para mim que eu sou inválido, que eu não tenho condições. Isso para mim é um mito, isso aí tem que ser desmistificado, tem que ser desengessado da cabeça da sociedade. Cego, um deficiente visual hoje ele não é uma pessoa inválida. Ele tem seus valores, ele tem as suas capacidades, só basta agora criar recursos para poder desenvolver. Nós precisamos de recurso, precisamos de oportunidade para poder desenvolvermos. Nos desenvolver, aí sim, mas dizer que você é inválido, que você tem que estar dentro de uma casa ou em cima do sofá constantemente porque você não tem condições de fazer isso ou aquilo, não. Isso para mim, eu luto constante contra isso aí. Certo. E como é que você lida com a invasão das pessoas na sua vida, te dizendo o que você tem que fazer, o que você não deve fazer, querendo te impor algo só por conta da sua deficiência? Eu acho o seguinte, que quem sabe do nosso potencial é nós mesmos, quem sabe do nosso limite é nós mesmos, e jamais eu vou aceitar que a sociedade, como eu costumo chamar, é o rolo esmagador, ele vai dizer para mim ou vai dizer para a gente que tem uma deficiência que nós não podemos, que nós somos incapazes. Não, nós não somos incapazes, que nós não podemos. Por que eu não posso? Eu posso sim. Eu posso sim. Só basta, como eu falei anteriormente, só basta criarmos recursos, criarmos técnicas para desenvolver aquilo que nós almejamos, que nós desejamos. E deixar vocês mesmos fazerem. Deixar nós mesmos fazer. Se porventura precisar de um auxílio, sim. Auxiliar. Auxiliar, mas não fazer por nós. Auxilia, orienta, ensina se necessário, ótimo. Mas não para que venha bitolar ou limitar um deficiente visual no sentido de dizer que o deficiente visual ou de categoria, de que classe ele for, ele é incapaz. Não. Compreendo. E agora, para finalizarmos nossa entrevista, quero saber de você qual foi o motivo da perca da sua visão. O que levou a isso? Porque você não nasceu com a deficiência, você obteve ao longo da vida. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. O motivo da minha deficiência, como eu já falei anteriormente, foi nada mais nada menos que uma negligência. Uma negligência da minha parte, uma subestima, por não querer compreender, entender e aceitar o diagnóstico do médico, da medicina. Eles diagnosticaram que eu estava com a patologia do glaucoma e eu negligenciei e não levei a sério os tratamentos que deveria ser tomado.
Então por isso que eu disse que Deus permitiu. Não foi, não digo que foi vontade de Deus, Deus permitiu. Então por isso o glaucoma veio de uma forma agressiva, de uma forma severa, me cegou rapidamente, né? E hoje, graças a Deus, sou 100% cego. Já vivi um tempo já com baixa visão, mas hoje eu sou 100% cego. Louvo a Deus por essa rica oportunidade que eu tenho aprendido muito como ser humano, como pessoa, socialmente, até profissionalmente, eu tenho aprendido muito. Então, isso aqui me dá as oportunidades para crescer, evoluir e mostrar para o outro que nós somos capazes, independente de deficiência ou não. Eu quero agradecer, Marcos, muito obrigada pelas respostas. Eu agradeço. E lembrarmos, né, também que todo mundo está... pode também acontecer isso com você na sua vida, sim, entendeu? Todo mundo está apto a isso. Então se cuidem, obedeçam o diagnóstico médico, independente dele qual for. Cuidem da saúde de vocês, independente da deficiência qual for. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem, pessoal, até aqui. Ok, pessoal. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa seu like lá, ativa o sininho, tá bom? Deixa seus comentários, aqueles comentários que a gente sempre gosta de estar contemplando lá. E se inscreve no canal, tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito gratidão a todos. E até o nosso próximo vídeo. Virá coisas novas aí que vocês vão se surpreender, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.